Bem-vindos de volta ao Congresso PIN 10 anos. Para encerrar o primeiro dia, apresentamos a mesa redonda Saúde Mental nas Organizações. Temos a honra de receber Jaime Ferreira da Silva, Gustavo Jesus e Miguel Pina e Cunha. Para moderar, chamamos ao palco Pedro Frato, psicólogo clínico no PIN. Boa tarde. Agradeço em primeiro lugar aos resistentes. Normalmente estas... Música de novo. Estas conferências ou estas mesas redondas que ficam para o final normalmente não têm tanta adesão. Ainda para mais com um tema que foge mais para as organizações e sendo o PIN uma estrutura mais eminentemente clínica, mas que também está a dar uns passos nesta conciliação destes dois mundos. Não vou alongar muito, até porque o moderador é um bocadinho como o árbitro, é bom não ser assim muito protagonista. E, portanto, vou passar já a apresentar o primeiro palestrante, Jaime Silva, psicólogo, presidente do Conselho de Especialidade da Psicologia das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É especializado, tem mestrado em coaching psicológico e tem uma larga experiência a trabalhar com organizações, mas também numa atividade mais de coaching e até de atividade clínica com pessoas ligadas, portanto, às organizações, CEOs, diretores, etc. E, portanto, vou-lhe passar a palavra e... Obrigado. Estão muito cansados e cansadas? Não? Isto vai ser uma prova de resistência. Temos aqui uma audiência cheia. Vocês podem perguntar porque é que eu estou a tirar o casaco. Eu estou a tirar o casaco porque vos vou convidar para fazermos uma pequena experiência, uma pequena vivência psicocorporal. Vocês estão aí sentados há imenso tempo. Uma das características da era moderna é que temos cabeças hiper-mega estimuladas, atarrachadas a corpos que funcionam muitas vezes como exoesqueletos. Portanto, é uma coisa que está aqui para baixo, do pescoço para baixo, mas eu quanto mais olho para o entretenimento online, mais desconectado estou com o meu corpo. E, portanto, vou convidar-vos a uma pequena experiência que basicamente ponham os dois pés no chão, endireitem as vossas costas, inclinem ligeiramente o queixo para baixo, fechem os olhos e façam algumas respirações pausadas. 3 segundos de inspiração, 4 a 5 segundos de expiração. Isso. Quando deitam o ar fora, relaxem os ombros. Portanto, entreguem os ombros à força da gravidade. É isso. Respirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escutem o vosso corpo e captem o que ele vos está a transmitir. Muito provavelmente há alguma queixa, alguma dor, algum incómodo em alguma zona do corpo. Tomem consciência disso. Podem abrir os olhos e, usando esta escala subjetiva de bem-estar, que oscila entre -10, o máximo do mal-estar, por exemplo, tenho que entregar o IRS amanhã, e +10, o máximo do bem-estar, façam uma notação do grau de bem-estar que sentem neste momento. Eu não vou perguntar, portanto é vosso privado. Ok? Os trabalhadores do conhecimento passam a maior parte do tempo do seu trabalho sentados, mal sentados, desconectados do corpo,
porque estão a ter muita estimulação visual e às vezes visual e auditiva. Aqueles de vocês que têm animais de companhia sabem que a primeira coisa que os vossos cães e os vossos gatos fazem de manhã quando acordam, sabem o que é, não sabem? Espreguiçar. E, portanto, negociando convosco aqui um compromisso de confidencialidade absoluta, portanto, ninguém vai dizer às mães o que é que esteve a fazer às 5h30 da tarde na nova SBE, eu vou pedir-vos que vocês se levantem, por favor. É isso. O que é que eu vos vou pedir? Eu acho que há espaço relativamente bom, muito confortável neste excelente auditório. Eu vou propor-vos que vocês coloquem os pés à largura das ancas, flitam ligeiramente os joelhos e gentilmente, eu faço primeiro, gentilmente inclinem o corpo para baixo e deixem o vosso corpo pendurado. Cabeça, braços, ombros. Portanto, entreguem o vosso tronco à força da gravidade. Eu sei que dá vontade de rir. Mas é importante, já vamos rir mais tarde, é importante que procurem conectar-se com o vosso corpo. Isto não é ginástica, não é yoga, não é pilates, excelentes atividades todas elas. É um trabalho psicocorporal de conexão mente-corpo. Faça uma respiração pausada, 3 segundos de inspiração, 4 a 5 de expiração. Pode, por exemplo, por assim. Ok. Respira. Isso. Quando deitarem o ar fora, imaginem que estão a expelir com o ar as vossas tensões, irritações e preocupações. E quando deitam o ar fora, relaxem os ombros. Entreguem os ombros à força da gravidade, baixem a cabeça, como se quisessem espreitar para a parede de trás, por entre as vossas pernas. Exatamente. Mais uma respiração. 1, 2, 3. Expira. 4, 5, 6, 7. Isso. Gentilmente, coloquem agora as mãos nos vossos joelhos e, usando os braços como alavanca, lentamente venham para cima. Mantenham o queixo junto ao externo. Isso. É possível que haja uma pequena tontura. E agora vamos fazer aquilo que as nossas mães diziam que não podíamos fazer em público. E, portanto, eu vou convidar-vos que fechem os olhos, porque com os olhos fechados têm uma consciência mais clara do vosso corpo e provavelmente vão sentir determinadas zonas mais tensas. Dirijam a atenção para lá e docemente, gentilmente, respirem para essa zona. Portanto, alongando as cadeias musculares que estão mais tensas. E mantendo a respiração. 3 segundos de inspiração, 4 a 5 de expiração. É isso mesmo. É isso. E agora vamos esticar um braço como se quiséssemos tocar no teto, suavemente, e o outro. E mantendo os olhos fechados, vocês têm uma noção mais exata onde estão as tensões musculares. E, portanto, exatamente como os vossos cães e gatos fazem, alonguem essa zona, respirando. Usem a respiração como o veículo, não só de conexão mente-corpo, como de alívio da tensão acumulada. É isso mesmo. E agora, para finalizar, vou pedir-vos que ponham os braços em Cristo Rei, com as mãos mais baixas que os ombros, e vamos virar as pontas dos dedos para trás. É isso. Mantendo os braços no alinhamento do tronco, ok? Não é assim para trás, é paralelo ao tronco. E vamos inspirar, novamente 3 segundos de inspiração. 1, 2, 3. E quando deitam ar fora, vocês esticam as palmas das mãos, como se quisessem que elas crescessem 1 a 2 centímetros, como se quisessem tocar nas paredes de lado. Não bloqueiem os ombros. Portanto, inspira e quando expira, alonga, como se vocês quisessem que os vossos braços crescessem mais 1 centímetro ou 2. Isso mesmo. Para finalizar, vamos dar um abraço a nós próprios. E, portanto, mão direita na zona do coração, mão esquerda na zona do abdômen, e vamos estar um momento de olhos fechados em contacto connosco próprios. Para o bem e para o mal, o vosso corpo não é um exoesqueleto, é uma parte indissociável do vosso eu, da vossa identidade. Aproveitem para dar um abraço, um agradecimento aos vossos pés, às vossas pernas, ao vosso tronco, à cabeça.
Há as mãos que penteiam, que escovam os dentes, que espalham o creme. E a cabeça que congrega tudo isto. Ok. Respirando. Isso. Ao vosso ritmo, sem pressa, contem mentalmente de 5 até 1. Quando chegarem a 1, terminou a vivência, podem sentar-se. Ao vosso ritmo, sem pressa. Passaram 5 minutos. Vou pedir-vos que escrevam a primeira coisa que conscientemente tiveram consciência quando se sentaram. Escrevam qualquer coisa sem sentido crítico e voltem a avaliar o vosso grau de bem-estar com esta escala. Ok. Quem é que diminuiu o seu nível de bem-estar com este exercício? Quem é que manteve o seu nível de bem-estar com este exercício? Quem é que aumentou o seu nível de bem-estar com este exercício? Ok. Eu diria que facialmente 65% a 70% de vocês aumentaram o seu bem-estar, os restantes mantiveram e não houve ninguém que tenha diminuído. 5 minutos. Vocês foram surpreendidos, não sabiam ao que vinham, aderiram, os meus agradecimentos. Temos agora uma cumplicidade coletiva relativamente às nossas mães, portanto, espreguiçámos-nos num sítio público, mas estamos obrigados ao dever de sigilo. 5 minutos. Ok? Saúde mental em tempos de pandemia. Não vou aborrecer-vos com estatísticas, já viram estas estatísticas N vezes, mas basicamente estudos recentes apontaram para cerca de 25% da população ter alguma queixa de saúde mental. Depressão, ansiedade, burnout, por aí. Relativamente ao consumo de antidepressivos, venderam-se no ano passado cerca de 28 mil embalagens de antidepressivos por dia. A quantidade é de tal maneira grande que nas águas residuais urbanas das principais cidades há vestígios de psicotrópicos, assim como de cocaína, e a taxa de crescimento ao ano tem sido de 2 dígitos. Pensem nas principais cidades da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, é um pouco este o panorama. Na Europa, as problemáticas de saúde mental representam mais do que o PIB português, portanto, toda a riqueza produzida num ano em Portugal. E um aspecto aqui interessante para quem trabalha em organizações, para terem uma ideia, a nossa população ativa é de cerca de 5,2 milhões de pessoas e os trabalhadores que trabalham no funcionalismo público são cerca de entre 750 a 800 mil. Portanto, a maior parte das pessoas trabalha em empresas privadas, que por vezes, do ponto de vista da cobertura sindical, é um bocadinho cada um por si. E, portanto, há aqui um exército desconhecido, silencioso, de pessoas que poderão estar a sofrer. E uma das coisas que a pandemia, como todas as pandemias e todas as crises trazem, é também oportunidades. E houve aqui uma oportunidade interessante, muito interessante, que funcionou como um acelerador das consciências, das mentalidades, que foi trazer as questões da saúde mental para a ordem do dia. E, portanto, a saúde mental deixou de ser o patinho feio da saúde, passou a ser uma parte integrante da saúde, como assim deve ser. Eu trabalho com organizações e, muitas vezes, tenho uma admiração como cidadão
incomensurável por todos os empresários e empresárias, por uma razão simples. Os negócios, quando nascem, têm financiadores. E, portanto, se a pessoa não tem capitais próprios, tem que os ir buscar à banca e vai contrair dívida. E, portanto, a maior parte dos empregos em Portugal, estamos a falar de cerca de 4,5 milhões de empregos, existem porque, alguns no tempo, houve alguém que teve uma ideia e decidiu investir o seu dinheiro ou contrair dívida para avançar com esse projeto. Este é o lado da economia, inquestionável, isto é um facto, que muitas vezes não aparece nos telejornais, e imagino que a maior parte são colegas meus e colegas minhas, não aparece nos telejornais, mas é importante também termos esta consciência. Se não houvesse setor privado em Portugal, a produção de riqueza, e temos a economia parada há 20 anos, era de facto ainda mais problemática do que já é. Relativamente a uma questão, eu comecei a trabalhar na promoção dos riscos psicossociais precisamente em 2012 e era muitas vezes atendido nas empresas, sempre gentilmente, mas um bocado como, passo a expressão, um cromo fora do baralho, um lírico, ou alguém que talvez começasse a ter razão um bocadinho antes do tempo. Felizmente, em 10 anos, as mentalidades mudaram, eu vou dar-vos alguns exemplos disso, e a pandemia foi claramente aqui um acelerador desse processo. E, portanto, do ponto de vista de uma pergunta que é sempre fundamental no setor privado, porque sem lucro as empresas não são viáveis e vão criar desemprego, é, ok, o que é que eu ganho em investir na prevenção da saúde mental minha e dos meus colaboradores? E, portanto, há estudos, eu deixo-vos depois todas estas referências bibliográficas no final do slide, há estudos que apontam para o retorno deste investimento poder ser na ordem de 9 vezes aquilo que se investe. Vejam o que é que 5 minutos fizeram ao vosso bem-estar. Vejam quanto é que custou, quanto é que custaram estes 5 minutos para cada um de vós. Portanto, quando lá em casa disserem eu não tenho tempo para tratar do meu autocuidado, provavelmente vocês estão a ter um enviesamento cognitivo. Porque em 5 minutos, não temos tempo para isso, eu desenvolvi uma série de práticas de autocuidado diárias que consomem qualquer coisa entre 5 minutos e 10 minutos por dia. Depois, o bem-estar acumulado é um bocado como encher um reservatório com um conta-gotas. Cada gota que vocês colocam vai-vos mudando ao longo do tempo e, à medida que vão tendo mais consciência corporal e uma melhor conexão entre mente e corpo, vocês conseguem prevenir muito mais os excessos que podem fazer perigar a vossa saúde. Lídia Jorge, a beleza das pequenas coisas. Acordamos com o despertador, saímos a correr, não há tempo para nos questionarmos sobre a vida. Isso reduz a nossa subjetividade, a parte onde se avalia o que é fazer bem e fazer mal. Torna-nos mais básicos, primitivos. Este é o primitivismo que não acrescenta valor. Produz sofrimento, normalmente sofrimento estéril, e, portanto, o convite aqui, e eu, enfim, titulei este slide como alimentar o problema, é que, na pequena escala de cada um de nós, possamos começar a fazer diferente já a partir de hoje. Quem é que se reconhece, mesmo parcialmente, neste texto aqui? Ok. Mais de 50%. Admito como hipótese que alguns não levantaram o braço e tiveram um bocadinho de vergonha. Portanto, talvez seja 75%. Bom sinal, 25% já está a fazer diferente. A saúde organizacional, se me perguntarem como é que eu vejo-a como uma co-construção entre o management e os indivíduos. Novamente, de forma frequente, a narrativa nos meios de comunicação social é as empresas não fazem, os dirigentes não fazem e não acontecem. Ou seja, posicionamos como cidadãos como se fôssemos crianças indefesas. E, na realidade, nós somos adultos responsáveis e somos responsáveis para entregar o IRS. Temos de ser responsáveis também para tratar do nosso autocuidado com todas as restrições que existem. Não se esqueçam dos 5 minutos de há bocado. Falando do management, quando eu falo de management, falo de quem tem poder nas organizações para tomar decisões, definir rumos e ser consequente com eles.
Eu faço muito coaching a CEOs, diretores-gerais, equipas de gestão de topo, equipas intermédias de gestão. E, portanto, basicamente, algo que é fundamental para que as mensagens passem é a liderança pelo exemplo. Portanto, tal como 5 minutos de uma prática orientada podem produzir ganhos notórios em saúde, que se depois forem continuados têm um efeito multiplicador, um líder que dê o exemplo cria condições para que haja alinhamento de atitudes, comportamentos e das próprias mentalidades. Não é um processo mágico, é como cuidar de um jardim, exige trabalho diário. Construir narrativas de suporte. A nossa espécie precisa de histórias. Sem história, ficamos angustiados. Aqueles de vocês que têm filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, sabem quão importante é a leitura da história para um sono bem repousado. Como adultos, nós precisamos de histórias bem contadas, que sejam credíveis, para podermos viver o devir da existência e o tédio da existência com menos angústia, mais otimismo e esperança. Fomentar o engagement em 4 gerações de colaboradores. Eu sou um baby boomer, tenho mais 3 gerações depois da minha no mercado. A geração X, os millennials, a geração Z. Tenho um filho que é millennial, tenho uma filha da geração Z. Formas de ver o trabalho, formas de ver as relações institucionais, formas de valorizar e ponderar a importância do trabalho relativamente às outras dimensões de vida, completamente diferentes. E, portanto, há uns anos, com o mercado maioritariamente com baby boomers, era mais fácil alinhar uma narrativa única para a rapaziada, para as tropas. Neste momento, é necessário personalizar as narrativas em função do grupo etário. Quando eu era miúdo, havia 2 marcas de iogurtes, era fácil escolher. Agora, quando eu vou ao supermercado para escolher um iogurte, tenho que tirar uma pós-graduação em iogurtes, tal é a quantidade de alternativas que se colocam. Do ponto de vista da narrativa, construir uma história que seja credível, que agregue as pessoas, é fundamental. E para isso são necessários 3 elementos que infelizmente se tornaram luxos no século XXI. Espaço, tempo e silêncio. Sem isso, não conseguimos cuidar do design de comunicação. Desenvolver programas de saúde ocupacional, fortalecer o capital psicológico, um construto que foi elaborado por um professor de gestão especialista em comportamento organizacional chamado Fred Lutyens, que eu creio que de uma forma bastante simples, o racional aqui é que o capital psicológico é a resultante destas 4 dimensões, autoeficácia. Quando nós nos percebemos autoeficazes, conseguimos fazer aquele duplo mortal empranchado da prancha dos 10 metros e cair na água. Vejam, quem consegue fazer isso tem uma percepção prévia de autoeficácia grande, senão não conseguiria fazer isso, ficaria bloqueado pelo medo. Resiliência, que tem sido muito falada, temos de ser resilientes e, portanto, lidar com as frustrações, com os obstáculos, sem esmorecer, porque às vezes os resultados demoram a aparecer. Aqueles de vós que fazem investigação sabem que é assim. A investigação torna-nos resilientes, otimismo e esperança. E promover o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Como sociedades devemos estar gratos, vendo a coisa pelo lado positivo, à Covid, pelas oportunidades que trouxe de mudança e de aceleração das mentalidades. Por outro lado, há aqui inconvenientes também. O esboroamento da fronteira física e moral que havia entre vida profissional e vida de trabalho ficou muito diluída porque se esboroou. E, portanto, isto resultou, de facto, numa quantidade de situações que se tornaram abusivas, não porque os chefes sejam maus, mas apenas porque todos fomos apanhados nesse vórtice. E, portanto, eu creio que neste pós-Covid, e para aqueles de vós que lideram equipas, é muito importante estarem atentos a isto. Tenho muito orgulho em ser português, trabalho há mais de 30 anos. Nesta dimensão do work-life balance, continuamos pouco diferentes do que éramos há 30 anos atrás. E, portanto, aqui entre nós, não estou nada orgulhoso como cidadão disso, e vai depender depois de todos nós. Normalmente, o ficar até mais tarde, nos países mais desenvolvidos, é um sinal de incompetência. E há, inclusivamente, empresas, felizmente já em Portugal,
que a partir de uma certa hora desligam as luzes do escritório e, portanto, as pessoas têm que ir para casa. As coisas estão a mudar. Demoram mais tempo, mas é o que é. Relativamente a programas de saúde ocupacional, portanto, a questão da avaliação é fundamental e nós temos neste momento boas ferramentas aferidas para a população portuguesa para fazer o despiste dos riscos e o número crescente de empresários, gestores, líderes está consciente desta importância e quando eles querem ser os primeiros, como às vezes me dizem, eu vou ser a cobaia, é um bom sinal porque invariavelmente isso vai criar depois uma dinâmica top-down de envolvimento de toda a organização. Do ponto de vista, novamente, dos custos, que é algo com que eu lido diariamente, porque lido com empresários e gestores, a possibilidade, através destes formatos de formação e informação, nós agregarmos mais pessoas é enorme e a adesão, mesmo em modalidades online, tem sido muito grande. Tenho dado webinars com centenas de colaboradores e, portanto, a vinda do online e a utilização do online como ferramenta de trabalho são também boas notícias para nós levarmos, falando aqui para a plateia, para vocês levarem as vossas mensagens a quem de direito. A promoção da atividade física variada, não vou entrar muito em detalhe, há imensa evidência científica do benefício da atividade física. Há uma nota aqui que parece um pequeno detalhe, mas não é um pequeno detalhe. É importante que na vossa escolha da atividade a façam não tanto por moda, mas mais pelo prazer que isso dá. E, portanto, permitam-se explorar várias abordagens e verem aquela que vos ajusta melhor, que se ajusta melhor a vocês. Aqui não estou a fazer a promoção de sermos atletas de ginásio com o six-pack abs, nada disso. É mexer o corpo, aceitando todos os formatos corporais e não apenas a ditadura do corpo, entre aspas, perfeito, que é algo que não existe. Podemos ter muito bons resultados com intervenções breves nas organizações, cobrindo a organização de cima a baixo. Às vezes, ciclos de uma sessão, 2 sessões, 3 sessões de coaching de saúde, de aconselhamento, é o suficiente. E, na esmagadora maioria dos casos, uma sessão para quem não tenha queixa clínica, com uma segunda sessão de follow-up, permite dar às pessoas ferramentas para elas cuidarem depois da sua saúde física e mental. Naturalmente, não havendo queixa clínica. Para os casos que exijam abordagens mais longas, o coaching psicológico, normalmente a sua duração nas empresas anda entre as 4, 6 sessões, 12 sessões nos casos e, naturalmente, em situações mais graves, necessidade de apoio psicoterapêutico e psiquiátrico, portanto, psicoterapia com ou sem medicação. Relativamente ao indivíduo, todos nós temos responsabilidades também, meus amigos e minhas amigas. E uma delas chama-se liderança de si próprio. Se ainda não se assumiram como diretores gerais da vossa vida, ou diretoras gerais da vossa vida, por que não começar hoje? É sempre mais fácil queixarmos-nos, e temos uma cultura de queixume em Portugal, que criou um produto cultural fantástico chamado fado, mas depois no dia-a-dia, num mundo que se move depressa e em que a mudança é grande, convém não nos ficarmos pela queixa e desenvolvermos um pensamento mais orientado para soluções. Precisamos também de narrativas de suporte. O que é que eu preciso para me levantar da cama todos os dias? Qual é o sentido do estilo de vida que eu estou a levar? Qual é o sentido desta relação em que eu me encontro? O que é que eu quero para mim nos próximos 6 a 12 meses? E quando começamos a pensar em soluções, a nossa mente profunda começa a processar todos esses dados, todas essas memórias, para que, algures mais tarde, possa haver um insight. Às vezes, ficando sozinhos não chega, precisamos de ajuda especializada, mas em muitas situações, se nos dermos espaço, tempo e silêncio, e pensarmos na nossa vida, a nossa criatividade consegue oferecer-nos boas propostas resolutivas. Praticar o autocuidado diário, prazeroso. Comecem de manhã por 2 coisas. Fazer a cama, tem a primeira experiência de sucesso do dia, e terminarem o duche matinal durante 5 segundos com água fria do joelho para baixo. E depois vão aumentando 1 segundo por semana, subindo pelo corpo até tomarem o banho de água fria todo, os que quiserem. Garanto-vos que saem de casa
com a sensação que a vida é mais fácil do que parece, do que vos parecia, e com uma sensação de energia e bem-estar ótimo. E 5 segundos com água fria nas pernas, o que é isso? Passa rápido. Portanto, aproveitem mais para contemplar. Uma coisa que eu tenho verificado é começamos a olhar mais para os telemóveis e a fazer scroll e perdemos a visão panorâmica daquilo que nos rodeia. Eu gosto de andar de bicicleta. Há uns tempos estava a andar de bicicleta em Lisboa, no Jardim do Campo Grande. Estava um dia magnífico, um azul fantástico, umas cores extraordinárias e vinha uma mole de gente, isto era um sábado, a caminhar, pessoas de todas as idades. Eu não estive a contar pessoa a pessoa, mas a gestalt o que me dizia é que estava tudo a olhar para o telemóvel. E, portanto, quando nós temos entretenimento infinito, acesso a ele, normalmente abdicamos de espaço, tempo e silêncio. Sem estes 3 condimentos, que são fundamentais para a introspeção, para a reflexão, é muito difícil fazer balanços de vida e poder orientar o pensamento e a ação para soluções face aos problemas que identificamos. Fortalecer o capital psicológico, exatamente como para os managers, não me vou deter mais nisto, e manter o equilíbrio profissional, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Há países em que no direito do trabalho já está consignado o direito a desligar, como é o caso de França. Penso que em Portugal há iniciativas nesse sentido. Cada país tem o seu ritmo, a sua passada. Enfim, como cidadãos, podemos também, muitos de nós, decidir qual é a hora a partir da qual eu vou suspender e vou mesmo desligar. Eu não escrevi ali, mas quero-vos deixar esta sugestão, que é: experimentem fazer detox do vosso telemóvel e do vosso tablet quando chegam a casa, admitindo que vocês estão 2 horas em casa antes de adormecerem, e pratiquem isso durante 7 dias. Se me quiserem dar feedback de como se sentiram, eu deixo-vos o meu telemóvel. Eu sei por experiência pessoal que menos de 1% das pessoas me responde de volta e, portanto, eu tenho conseguido, ao longo destes muitos anos, já não sei desde quando é que há e-mails, responder nas 24 horas seguintes. Conceitos emergentes, estou mesmo a terminar. Eu depois esqueci-me de um aqui, fiz uma lista muito maior e depois disse assim: caramba, tanto conceito novo, a maior parte em inglês, e esqueci-me aqui de um deles. Portanto, vamos admitir que eu escrevi ali também o well-being. The Great Resignation, a grande demissão. Em junho deste ano, 4 milhões de americanos despediram-se sem causa aparente dos seus empregos. Assim. Não é caso único, porque o tempo de confinamento acabou por dar espaço, tempo e silêncio, criou uma descontinuidade que levou muita gente a refletir sobre o estilo de vida profissional que estava a fazer e chegou à conclusão que acho que vou fazer surf para outra praia. A PricewaterhouseCoopers, uma famosa empresa de auditoria e de consultoria, fez um estudo este ano com 52 mil profissionais em todo o mundo, países com diferentes graus de desenvolvimento. Cerca de 20% admitia mudar de emprego nos 12 meses seguintes. Cerca de 20%. Portanto, estamos a falar novamente 1 em 5, 1 em 4. Para quem tem responsabilidades empresariais, nós como clientes queremos que as nossas empresas fornecedoras continuem a funcionar. Este rodopio de pessoas é, como devem calcular, uma dor de cabeça tremenda, porque depois como clientes nós não aceitamos isso. Okay? E, portanto, isto vai obrigar a uma narrativa de suporte das organizações, das sociedades, das famílias, de cada um de nós como indivíduos completamente diferente, ou substancialmente diferente. Burnout. Os primeiros casos de burnout que eu tratei foi há mais de 15 anos. As pessoas diziam que estavam esgotadas. Neste momento o burnout entrou no léxico. E ainda bem, porque quando nós chamamos o nome a uma coisa, essa coisa passa a ter uma identidade. E ao ter uma identidade é possível encontrar formas de resolver o problema que essa coisa possa representar. Trabalho em regime híbrido. Os managers que eu sigo querem que as pessoas estejam a trabalhar no escritório. Eu digo aos meus pacientes, quando digo as pessoas, são sempre menos de 6 pessoas na escala individual.
na escala mais coletiva, um número muito apreciável de pessoas que quer manter esta situação. E, portanto, nós temos aqui, enquanto força de trabalho, uma margem negocial grande, porque as empresas que forem mais flexíveis aqui vão ter bons argumentos para captar talento, porque captar, atrair, reter talento é muito importante. Saúde mental, work-life balance, engagement, liberdade para ser, sustentabilidade. Tenho muitas pessoas que me dizem: estou a pensar em mudar de emprego, não gosto da área de negócio porque não é sustentável. Portanto, todas estas buzzwords, como se diz em linguagem de gestão, ou seja, todas estas palavras que criam tendências, mudam mentalidades. E ao mudarem mentalidades, os argumentos de antigamente que serviam para atrair, podem já não servir para atrair. E, portanto, há trabalho de design de comunicação e de mudança organizacional para que as empresas continuem a poder captar talento. Do it yourself, go with the flow, healthy workplaces, the best places to work e there is no planet B. São algumas das buzzwords que são sinal também de uma reforma das mentalidades. Para os construtores de automóveis, tenho trabalhado com algumas das grandes marcas, um dos problemas é que os millennials e a geração Z não querem ter carro e muitos já não querem ter carta. E, portanto, há aqui um problema, que é uma quadratura do círculo, é como é que eu vou continuar a vender carros a pessoas que não querem ter carro. Portanto, talvez a condução autónoma não surja por acaso. Por último, uma curiosidade. Os mosquimanos do Kalahari, que vivem numa das zonas mais inóspitas do mundo, parecem serem, curiosamente, pessoas muito inteligentes. A nossa espécie espalhou-se pelo globo sem ter animais de tiro, sem ter os camelos domesticados, os elefantes domesticados, os cavalos domesticados. Fomos a pé, percorremos o mundo e, às vezes, a dado momento, voltamos ao sítio onde estávamos. Nos anos 70, as pessoas pobres andavam com calças rasgadas e descalças. Na contemporaneidade, as calças rasgadas custam mais do que uma calça não rasgada e pode ser cool andar descalço. Portanto, mudam-se os tempos, mudam-se os significados. E, portanto, pode-se dar o caso que a semana de 4 dias possa ser uma versão modernaça de algo que estes amigos já descobriram há uma série de anos. Portanto, vejam, 17 horas semanais de trabalho, 20 horas para tarefas domésticas e agora vejam o que é que eles fazem o resto do tempo, precisamente não terem internet nem telefones espertos. Portanto, até têm tempo para namorar, que é uma das queixas que está a acontecer agora, que é menos disponibilidade para namorar. E estão lá há 300 mil anos. Portanto, há aqui um repositório de sabedoria não escrita que talvez valha a pena revisitar. Muito obrigado pela vossa paciência e... Então passo já de imediato a palavra ao Gustavo Jesus, que todos conhecem, médico psiquiatra, que nos vai falar de 300 mil anos de stress laboral. Muito obrigado. Vou tentar que isto funcione tudo. Bom, então muito boa noite a todos, boa tarde, nem sei muito bem quantas ando, porque já cá estamos desde as 8h30 da manhã e como estamos com alguma privação sensorial, a passagem do tempo também se torna diferente. Eu queria agradecer ao Pedro as palavras, ao Dr. Jaime a sua apresentação inicial. Começar por dizer que há um elefante na sala, que é que toda a gente está a pensar onde é que está o terceiro palestrante, não é verdade? Porque já recebi várias mensagens no telefone a perguntar isso. O terceiro palestrante, tudo indica que vai aparecer a qualquer momento, é o professor Miguel Pinicunha e é docente desta universidade, por isso geograficamente não há de ser difícil chegar cá. Só que, como ele tinha aulas, as aulas atrasaram-se um pouco e, portanto, esperamos pela sua chegada a qualquer momento. Já sabem, quando ele chegar, vai ser recebido calorosamente. Depois, queria também dizer que agradeço muito a todos os resistentes que se mantiveram no anfiteatro até esta hora e dizer que eu já achava que a minha função ia ser difícil, porque mantê-los despertos depois deste tempo todo já é aparentemente complicado, e é esta hora, mas depois de uma sessão de relaxamento, então, ainda me parece mais difícil. Portanto, eu vou propor um exercício. Vamos todos tirar os sapatos. Não vamos nada. Não vamos tirar os sapatos. Vamos falar sobre saúde mental das organizações e, em particular, porque é que o nosso cérebro é tão sensível ao stress laboral. Ou será que é? Será que não é? Parece que sim. Mas eu antes, quem me conhece bem sabe que eu me estou a roer para fazer este comentário à palestra do Dr. Jaime, que é
Os antidepressivos não são maus, pessoal. Por isso, estarem a ser prescritos mais antidepressivos não é uma coisa necessariamente má, porque pode significar, como acho que de facto significa, um aumento do diagnóstico de depressão e do reconhecimento de depressão e um tratamento mais atempado. Por isso, com as devidas reservas, faço esta pequena... Sim, não está contra, mas pôs ao mesmo nível da cocaína, o que me deixou um bocadinho preocupado. Portanto, não estando contra... bom, certamente pessoas usam cocaína para muitas funções. Exatamente. Bom, e agora sim, avançamos para o nosso tema. Porquê é que o nosso cérebro é tão sensível ao stress laboral? Começo por dizer que há aqui uma desformatação, porque o que isto quer dizer não é que a Catarina Cota seja a Catarina Cota de Jesus, embora seja a minha mulher, e que o Gustavo não tenha apelido. Era suposto estar Catarina Cota e Gustavo Jesus, só para dizer que esta palestra é feita no contexto do PIN Corporate. O PIN Corporate é o ramo do PIN que se dedica à saúde mental nas organizações, que foi fundado pela Catarina Cota, que na realidade... Sendo minha mulher e conversando sobre a organização deste congresso, até lhe disse, olha, eu acho que devias ser tu a fazer esta palestra, porque é um tema que tu até dominas muito melhor. Inclusivamente, é aluna desta mesma faculdade, em pós-graduações e mestrados e outras coisas que tens. Mas ela, estando grávida, disse-me, tem juízo, porque eu estou grávida e o cérebro das grávidas não tem o mesmo... Olha, aliás, neste momento está a decorrer o workshop da grávida. Podíamos ir lá aprender porque é que tu não quiseste apresentar isto. Mas... não deixam de ser importantes feitos os créditos à Catarina, que, de facto, é coautora deste trabalho de forma muito importante. E, claro que, do ponto de vista do enquadramento, o Dr. Jaime já fez um enquadramento mais que necessário. Portanto, nós sabemos que o burnout foi reconhecido em 2019 pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde, não uma doença, mas um problema de saúde. Cá está. O muito desejado professor Miguel Pina e Cunha, faça favor de sentar, esteja à vontade, tem ali a sua cadeira. Devo dizer que chegou mais que a tempo, porque eu acabei de começar a minha palestra, portanto, se pensava que se ia safar, não se safou. Infelizmente, não pôde fazer uma sessão de relaxamento, que foi como começámos esta palestra. Muito bem, e então estava eu a dizer que o burnout é reconhecido já pela Organização Mundial de Saúde como um problema e também reconhecido aqui nesta literatura, nomeadamente o Polígrafo, que verificou esta notícia que circulou nas redes sociais durante muito tempo, que é que Portugal é o país da Europa mais propenso a burnout. E aparentemente isso é mesmo verdade, isto advém de uma série de índices de felicidade e de bem-estar no trabalho, que concluiu que Portugal é, de facto, muito propenso ao burnout. Eu deixo aqui esta nota e vamos fazer uma reflexão daqui a pouco sobre isto. Porquê é que Portugal é propenso ao burnout? Mas antes disso, explicar o que é o burnout. Muito rapidamente, o burnout é um quadro clínico que não se considera ser uma doença, mas que inclui 3 campos principais. A exaustão emocional, a despersonalização ao cinismo, quer isto dizer que, além da pessoa estar exausta, está um bocado em piloto automático, considera que o trabalho já não tem grande interesse e está ali só para cumprir a sua função. Isto tem relação com algo que eu vou falar a seguir. E também a sensação de ineficácia ou reduzida realização profissional. Portanto, tudo isto faz parte do burnout. O burnout é muito relevante, já foi subejamente falado pelo Dr. Jaime, e por isso eu vou só avançar para as causas. Porquê? Porque se o burnout é um quadro clínico que surge no contexto do trabalho, e se eu estou a falar da sensibilidade que o cérebro tem ao stress laboral, interessa-me saber porque é que o burnout existe. E este é o modelo mais aceito, digamos assim, para explicar as causas do burnout. Há várias variáveis, a que se chama Areas of Work Life, que é um conceito de Golonka, que nos diz que há várias variáveis que se entrecruzam e é do seu desequilíbrio que surge o burnout. Ou seja, não é por ter apenas muita carga laboral. Aliás, nós conhecemos muitas pessoas que trabalham muito e que não desenvolvem burnout. Também conhecemos muitas pessoas que trabalham pouco e desenvolvem burnout laboral, por incrível que possa parecer. Porque não é só a carga de trabalho. É um balanço entre a carga de trabalho, o controlo que temos sobre o trabalho e também a recompensa que esse trabalho nos dá. E atenção que eu não estou a falar apenas de recompensa financeira, embora ela seja muito importante, como nós sabemos. De facto, é do desequilíbrio crónico destas variáveis que surge o burnout, que no fundo representa stress. Portanto, quando nós temos uma carga muito elevada de trabalho, isso aparentemente é estressante, mas também é importante perceber qual o controle que nós temos sobre o nosso trabalho. Porque ter algum controle é bom, ter total controle e total autonomia também não é bom. Ou seja, isto quer dizer que a pessoa que está completamente livre para fazer exatamente aquilo que quer, quando quer, sem qualquer indicação ou sem ter que dar nenhum feedback superior, também é altamente estressante ter esta função. O contrário também é verdade. Ou seja, pessoas muito pouco autónomas, pouquíssimo autónomas, também são muito estressadas no trabalho. Portanto, isto para dizer que o conjunto destas variáveis, no equilíbrio estável ou instável, dá origem a stress laboral intenso e esse stress resulta no burnout. Então, na verdade, isto não tem nada que saber. Ou seja,
Isto resume-se ao stress. Portanto, e reparem, aqui tivemos, no fundo, a elencar as especificidades do stress laboral e porque é que o stress laboral é tão relevante e porque é que pode dar origem ao burnout. Mas nós sabemos que, na realidade, isto é válido para todo o tipo de stress. Ou seja, o stress psicológico, em geral, é mais preocupante e causa mais sofrimento e mais disfunção se for imprevisível e se estiver fora do nosso controle. Há muitos estudos com ratinhos, que eu tanto gosto, que mostram, por exemplo, que colocados ratinhos, isto são umas experiências dos anos 60 que provavelmente hoje em dia não seriam autorizadas, mas colocam-se ratinhos dentro de jaulinhas. Vejam que dizer o diminutivo torna tudo muito mais querido. E põem os ratinhos nas jaulinhas e dão choquezinhos elétricos aos ratinhos. Se o ratinho puder ter ao seu dispor um pedal para clicar e deixar de receber choques, isso diminui a sua vivência de stress, porque ele controla a situação. Ou, se ele souber que ao clicar naquela plataforma, ele vai só receber 2 choques em vez de 3 choques. Portanto, isto quer dizer que a previsibilidade do que vai acontecer, e não é preciso ir aos ratos, nós, por exemplo, se nos disserem assim no dentista, olha, nós estamos ali no dentista, de boca aberta, aquilo não é muito agradável em geral, não sei se alguém gosta aqui, mas eu, por sempre, não gosto. E estamos ali de boca aberta e aqui... E nós perguntamos... Doutor, ainda vai demorar muito? E se o doutor disser assim, olha, não faço ideia nenhuma, há pessoas que estão aqui 10 horas e eu mesmo assim não consigo resolver o problema. Outra coisa é se o doutor nos disser, não, só faltam mais 2 besnigadelas e o problema está resolvido. A nossa vivência de stress, mesmo que o tempo seja o mesmo e o acontecimento também, é totalmente diferente. Portanto, a previsibilidade e o controlo mudam muito a vivência de stress e no trabalho isso não é exceção. Então, na verdade, o que é que o trabalho tem de especial? Mas toda a gente também já ouviu dizer que no trabalho as coisas não são pessoais, não é? Portanto, teoricamente, esta vivência de stress no trabalho até seria mitigada, apaziguada, pela realidade de que estamos no trabalho. E, portanto, se estamos no trabalho, não é nada de pessoal. É a organização da empresa, a pessoa adapta-se, etc. Porque, como se diz em inglês e muito comumente, it's not personal, it's business. Será que isto é mesmo assim? Convido-vos a ouvir um pequeno vídeo. Tomem atenção, Regi, o som aqui é importante, e depois vamos refletir sobre isso. Hey Google, show me photos of me and Loretta. Remember? Loretta hated my mustache. Remember? Loretta loved going to Alaska and scallops. Show me photos from our anniversary. Remember? She always snorted when she laughed. Play our favorite movie. Remember, I'm the luckiest man in the world. Come on, boy. Bom, todos perceberam que isto é um anúncio do Google e da forma como é importante ter ferramentas Google ao nosso dispor para melhorar a nossa memória do nosso passado, a nossa memória da nossa vida. Mas certamente que eu estou a ver várias pessoas aqui limpar os olhos porque começaram a chorar com este vídeo, como eu próprio, depois de ver este vídeo dezenas de vezes, continuo a emocionar-me. Porquê? Isto não é nada pessoal, isto não se refere a nós, não é verdade? Nós sabemos que isto é um anúncio da Google, só que esta nossa interação com este vídeo é uma interação que é feita através do nosso cérebro. O nosso cérebro não é uma caixa de ar, o nosso cérebro é um órgão que é sensível a estes estados emocionais. Porquê? Porque, na verdade, tudo é pessoal. Ou seja, o stress laboral mexe muito connosco porque tudo é pessoal. E tudo é pessoal, na verdade, até é uma frase que, digamos que subestima aquilo que eu quero dizer, porque, na verdade, tudo é mamífero. Desculpem lá agora este termo. Porque este estudo que vos mostro aqui, por exemplo, é um estudo da Nature, que nos mostra qual é a conservação evolutiva
das estruturas cerebrais ao longo da evolução das espécies. E aqui temos, por exemplo, temos de cima para baixo os répteis, com o seu cérebro reptiliano, e cá em baixo o homem, com o seu magnífico cérebro, cheio de pré-frontal e de outras características assim. O que se verifica é que a conservação de algumas regiões do cérebro, como sendo a amígdala, que toda a gente aqui, que pelo menos quem é da área da saúde mental sabe o que é a amígdala, e também se não sabem, compram o livro 300 mil anos de ansiedade, e lá está muito bem explicado, num capítulo designado, quem te avisa, tua amígdala é. E aí eu explico precisamente isto, que a amígdala foi relativamente conservada ao longo da evolução das espécies. No entanto, o cérebro humano evoluiu mais, não é? E nós temos outras características. E isto quer dizer que nós vamos reagir primitivamente, e nem de propósito. O Dr. Jaime colocou ali um slide da Lídia Jorge que diz, porque se nós entramos neste ritmo de vida e tal, tornamos mais primitivos. É verdade, nós tornamos mais primitivos porque nós somos primitivos, de facto. Primordialmente, nós temos essas características no nosso cérebro. A nossa amígdala reage igual à amígdala de um rato, por isso é injusto dizer és um homem ou és um rato, porque nós reagimos mais ou menos como um rato perante o stress. A diferença é que depois evoluímos muito e o nosso cérebro mudou. A região pré-frontal do cérebro, como toda a gente aqui sabe, é capaz de fazer várias coisas, incluindo também, dito pelo Dr. Jaime, contar histórias. O problema é que as histórias nem sempre acabam bem, verdade? E toda a gente imagina que se a gazela andasse na savana e sempre que 10 anos depois de passar pelo leão se continuasse a lembrar, epá, aqui nesta zona costuma haver leões, eu não estou muito confortável com isto, a vida da gazela seria bastante pior. Por isso, nós construímos histórias, construímos cenários, temos muita capacidade de memória e muita capacidade de colocação de cenários futuros. Isso faz com que nós vivamos o stress de forma muito mais duradoura e intensa. Stress esse que é gerado pelos mesmos mecanismos das outras espécies, ou seja, reações primárias, emotivas, àquilo que nos é apresentado como um vídeo da Google, que toda a gente sabe que é criado para vender. Mas, na verdade, também é importante reconhecer que não foi só o cérebro que mudou, o ambiente também mudou. Porque os mecanismos que nos preparam para a ação, e eu não vou estar aqui a perder muito tempo com as questões do fight or flight, que toda a gente aqui já conhece, ou seja, perante o perigo, nós temos a frequência cardíaca aumentada, a frequência respiratória aumentada e estamos preparados para fugir do leão ou para lutar com o leão e tal. Mas, na realidade, é importante perceber que, ao longo dos tais 300 mil anos que o Dr. Jaime falou, a nossa vivência mudou muito. Portanto, reparem bem na cronologia da espécie humana, desde o surgimento do Homo sapiens até à Revolução Industrial, que, na verdade, é a fundação do nosso estilo de vida atual. Isto quer dizer que o nosso estilo de vida tem 200 anos, mas o nosso cérebro e o nosso código genético foi selecionado durante 300 mil. É caso para dizer que não estamos muito bem adaptados. E, de facto, não estamos, porque nós estamos a reagir ao nosso stress psicológico, a todo o stress psicológico, como reagíamos a um predador. Só que o stress psicológico já não é um predador. O stress psicológico é o nosso trabalho, é o horário para sair, o horário para entrar, etc, etc. E isto assume particular importância porque isso faz com que o nosso stress do dia-a-dia tenha deixado de ser um stress tendencialmente agudo, ver um predador fugir ou morrer, eventualmente, e passasse a ser um stress crónico, ou seja, nós estamos sempre a sofrer com o que ainda não aconteceu, com o que ainda pode acontecer e com aquilo que eventualmente não irá acontecer, mas que nós sofremos na mesma com isso. Aliás, há uma frase do Mark Twain que eu gosto muito, que é assim, sofri imensamente com diversas situações da minha vida, a maior parte das quais nunca chegou a acontecer. E isso é stress crónico. O stress crónico tem implicações biológicas e agora vamos back to business, vamos falar do cérebro rapidamente. O cérebro, como vocês veem aqui, há muitas evidências dos impactos diretos do cérebro do stress crónico no cérebro. Impactos do ponto de vista mesmo da estrutura e da função. Por exemplo, neurónios submetidos a stress crónico têm atrofia dos seus branches, portanto, dos seus ramos. As sinapses ficam perturbadas, as dendritos e os axónios ficam encurtados. Razão pela qual, já agora um pequeno parênteses, pessoas com depressão não tratada, por exemplo, por cada ano de depressão não tratada, tem uma atrofia de 0,1% do volume do seu hipocampo, que, como nós sabemos todos, é uma região do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Ora, muito bem, stress crónico, atrofia dos neurónios, mau funcionamento. O que é que nós precisamos para trabalhar? Bons neurónios, não é verdade? Portanto, claramente que isto há aqui um problema. Só que não é só este o problema. É que além do nosso mundo ter mudado e o nosso cérebro continuar a responder ao stress crónico como respondia ao stress agudo e, portanto, disfuncionalmente, as empresas também mudaram e continuam a mudar. E aí não me vou esticar muito, porque tenho aqui uma pessoa que percebe bastante mais do que eu. Mas, entre outras variáveis,
deixou de ser tão valorizada a questão dos hard skills, não é? Do conhecimento bruto, da realização da tarefa, e são muito mais valorizados os soft skills. Em consonância com isso, o cenário de previsibilidade, que era aquilo que se procurava, não é? Aliás, o Taylorismo é um modelo de organização das empresas em que é suposto ter pessoas a entrar das 9 às 5, etc. Mais ou menos aquilo que acontece no Serviço Nacional de Saúde. Entrar das 9 às 5, picar o ponto, sair para almoçar, entrar para almoçar, que é uma coisa completamente idiota, sobretudo se o que nós precisarmos é de criatividade e de agilidade na gestão do conhecimento e na criação e na produtividade, não é? Na geração de produtividade. Só que o problema é que então nós também não estamos adaptados a isto, porque para conseguir estar e ser retido, que é uma palavra terrível, mas a retenção de talento é um problema atual, para ser retido numa empresa é preciso contar com outras variáveis. E, aliás, o Dr. já me falou das várias gerações, e diferentes gerações têm diferentes formas de lidar com isto. A Gen Z não está para se maçar muito, portanto, se não está a gostar, pira-se. Um conceito fundamental aqui é o engagement, ou seja, como é que o indivíduo, o trabalhador, o colaborador, como queiramos chamar-lhe, está envolvido ativamente ou não na vida da sua empresa. Só com muito engagement ou com uma elevada taxa de engagement é que podemos maximizar a performance, ter um growth mindset, portanto um mindset de crescimento, de aprendizagem constante, só que isso também depende de variáveis como a segurança psicológica. E eu não posso deixar de dizer aqui que, de facto, as lideranças aí têm muito papel, porque se a liderança não gerar um ambiente de segurança psicológica numa equipa, não é um indivíduo sozinho que vai conseguir ter um growth mindset e conseguir uma elevada produtividade com uma elevada agilidade. E aqui entramos, de facto, nas empresas. E já estou a aproximar-me do fim da minha palestra, não desesperem. Estudos mostram que, em geral, na média das empresas, digamos assim, 30% dos indivíduos estão engaged. Portanto, há 30% dos indivíduos que estão realmente envolvidos na empresa e vestem a camisola, por assim dizer. 50% ou mais, cerca de 55%, estão disengaged. Ou seja, estão-se um bocado a marimbar. Vão lá, fazem o seu trabalho, não se maçam muito, mas também não estão ali a minar o ambiente. 15% das pessoas que trabalham nas empresas são tipicamente actively disengaged, ou seja, estão ativamente desenvolvidos. E essas pessoas também destroem o ambiente das equipas e também, digamos que, contaminam o ambiente funcional das empresas. E isso também é gerador de stress. Pior é que, no nosso ambiente empresarial, isto tende a ser um bocadinho pior, porque na Europa, segundo este estudo da Gallup, a taxa de engagement é ainda inferior àquilo que é globalmente falando. Também, a mesma empresa faz alguns estudos sobre sintomas em particular. Isto não são diagnósticos, não é? Isto é só para se perceber que ao longo dos últimos anos tem havido um crescimento destas sensações negativas associadas ao local de trabalho. A preocupação, o stress, a raiva ou a tristeza são emoções cada vez mais registadas nestes estudos. Portanto, alguma coisa está a acontecer, já vos mostrei o que é, agora, principalmente, o que nós temos aqui que aprender é que alguma coisa tem que ser feita. E mais, alguma coisa tem que ser feita, nomeadamente do ponto de vista das práticas em saúde mental. Está relativamente documentado que práticas dirigidas ao bem-estar nas empresas e à saúde mental melhoram estes outcomes e reduzem, ou melhor, melhoram o engagement e, portanto, aumentam esta capacidade das pessoas se envolverem e de aumentarem a sua produtividade. E depois há uma série de variáveis que eu agora não tenho, acho que já me estou a esticar um bocadinho no tempo, mas queria só reconhecer que quando se instaura ou quando se instala um programa de bem-estar numa empresa, numa organização, isso causa variações. Aqui estão algumas registadas, por exemplo, diminui o turnover dos funcionários, diminui incidentes, diminui o absentismo e sabe-se, ou pelo menos prevê-se, que 70% desta variabilidade depende dos líderes. Por isso, isto quer dizer, professor Miguel Pinheiro e Cunha, que as faculdades de gestão têm que dizer aos gestores do nosso futuro que têm que estar preocupados com isto, porque 70% disto é responsabilidade deles. É preocupante, não é? Bom, e isto, voltando a Portugal, vocês lembram-se que eu no meu primeiro slide vos disse que o burnout em Portugal é muito intenso, que é o país em que mais provavelmente se vai ter burnout na Europa, e acho que estes dados podem ajudar-nos a refletir. Não é curioso que Portugal seja dos países em que se trabalha mais horas por semana e em que se tenha mais baixa produtividade? Alguma coisa de errado se está a passar. Curiosamente,
eu não vou estabelecer uma causalidade, mas vou estabelecer uma correlação, é também dos países da Europa com maior taxa de doença mental. Portanto, não é, certamente, indiferente ao facto da forma como os portugueses vivem o trabalho influenciar a sua vivência de stress, e stress crónico aumenta a taxa de doença mental, em particular de perturbação de ansiedade e perturbação depressiva. Claro que isto nas empresas tem também custos, porque, como falou o Dr. Jaime, esta Great Resignation tem levado a que as pessoas não fiquem nas empresas e a retenção de talento seja um problema cada vez mais relevante. E com custos. Porque, por exemplo, este artigo do Expresso, que é precisamente um artigo que cita um estudo da Ordem dos Psicólogos, mostra-nos que o stress e o burnout custam em Portugal 3,2 mil milhões ao ano, o que é um dado super relevante. E aqui nem vos estou a incluir o custo da depressão. Porque a depressão, e eu, já agora o slide seguinte tem informação sobre isso, só para vos mostrar que ter burnout é preditor de desenvolvimento de depressão. Portanto, ter burnout, e em particular alguns dos sintomas do burnout, predizem o desenvolvimento de depressão. Por isso, se não se fizer nada, vai haver mais depressão. Depressão é também altamente custosa para todos, porque é a principal causa de incapacidade para o trabalho, neste momento, é a principal causa de dias de vida doente no mundo. E aqui temos, além da incapacidade que causa este absentismo, temos ainda o presentismo, ou seja, as pessoas que lá estão, mas que não estão a produzir. Tudo isso são variáveis a ter em consideração quando falamos de stress nas organizações. E para terminar, dizer-vos que este stress depois tem outros impactos, porque o stress é sistémico. E aqui vocês veem, por exemplo, que, eu não tenho tempo para me alongar sobre isto, mas, como eu vos disse, o cérebro foi selecionado e os genes foram selecionados para que o cérebro respondesse ao stress agudo, que eram os predadores e tal. Isto tem múltiplas coisas. Toda a gente já sentiu aqui, quando está estressado, o coração dispara, não é? As palmas das mãos ficam suadas, extremidades frias. Isto é, o sistema nervoso autónomo a disparar, a dizer preparado para o perigo. Curiosamente, o sistema nervoso autónomo, como vocês podem ver aqui neste esquema, que praticamente que é difícil de perceber, mas ali, naquele primeiro esquema, que vem ali um osso, a medula óssea, é onde se gera, digamos assim, as células do sistema imunitário. E não é por acaso, que o sistema nervoso autónomo inerva muito ricamente essas células. E isto quer dizer que stress crónico vai mobilizar e desregular também cronicamente o sistema imunitário. E eu podia dar aqui muitos outros exemplos para vos dizer que o stress crónico tem muitos impactos. E tem impactos laborais, certo? Custos, muito importante, mas na saúde global das pessoas. Por isso é que cada vez mais é reconhecido que investir em saúde mental é importante. Cá estamos nós a falar no Congresso dos 10 anos do PIN, portanto, certamente que todos concordamos que é importante investir em saúde mental. Este estudo da Lancet mostra-nos que, por cada euro investido em saúde mental, poderemos ter um retorno de 4 euros para a economia. Portanto, é muito relevante investir em saúde mental. Não vou aqui alongar muito mais, até porque esta parte o Dr. Jaime já abordou amplamente. É possível intervir nas organizações. O PIN Corporate tem precisamente essa função. Estas são algumas das coisas que o PIN Corporate faz. É importante reconhecer também que o tecido empresarial português é muito particular, porque a maior parte das empresas são empresas com poucas pessoas e é muito diferente as dinâmicas de equipa e as dinâmicas que geram stress numa equipa muito grande ou numa equipa pequena. O professor Miguel Pinho certamente dirá coisas muito mais interessantes sobre isso do que eu, e por isso termino dizendo-vos que há estudos que documentam return on investment destas intervenções, em particular as intervenções relacionadas com a liderança, com a formação de equipas, com o return to work depois de um período de incapacidade, e tudo isso deve ser feito porque é muito importante valorizarmos a saúde mental nas organizações, e espero que esta palestra tenha feito bem esse ponto. Muito obrigado. Bom, avançamos então para o último palestrante, o professor Miguel Pinho Cunha. Se quiser utilizar o microfone, como preferir. Ok. Muito obrigado. Então, antes de mais, muito obrigado. Eu queria pedir desculpa pela entrada assim um bocadinho extemporânea, mas pronto, ao menos bateram-me logo palmas, está o assunto arrumado, mesmo que não batam no fim, já ficou o ponto resolvido, e eu estive a dar aula até agora. Eu sou aqui da casa, portanto acabei uma aula que foi só vir, e tenho muito gosto em estar aqui. Eu trabalho nestas áreas da gestão, portanto estudei psicologia, mas já fui há muito tempo, e ultimamente tornei-me um estudioso nesta área da gestão e das organizações. E o que vou falar acho que é um complemento interessante ao que ouvimos antes, na medida em que, identificado ou diagnosticado o problema, agora vamos ver o que é que eventualmente podem ser algumas das soluções.
nomeadamente do ponto de vista de liderança. Também sei que a hora já vai avançada e vou tentar ser curtinho, não é? Portanto, quanto mais curto, imagino que melhor. E deixarei 2 ou 3 notas sobre o que é que podem usar bibliograficamente para continuar a discussão. Eu não vou usar slides, tipicamente não uso, mas vou tentar não deixar de ser muito breve. Então, sobre o trabalho, que é aquilo que me interessa, e a relação do trabalho com a saúde e a saúde mental, eu diria, em primeiro lugar, que tem havido ampla literatura, e acabámos de ver alguma dessa literatura, sobre a maneira como o trabalho pode impactar positivo ou negativamente as nossas vidas. E eu aí deixaria um apontamento sobre o que é que podem ler para ver como é que o trabalho mal desenhado e a má gestão podem prejudicar a saúde, não apenas a saúde mental, mas a saúde física em geral. Há um autor chamado Jeffrey Pfeffer, que é professor na Universidade de Stanford, que escreveu um livro publicado há poucos anos chamado Dying for a Paycheck, ou seja, morrer pelo salário, em que o que ele faz é, com uma análise muito quantitativa, rigorosa, ver quais são as consequências para a saúde da má gestão. E, portanto, a ideia é que este tipo de práticas que nós aqui vimos, nomeadamente má liderança, tem efeitos a diversos níveis. E, portanto, o que eles fazem é quantificar os efeitos dessas práticas, nomeadamente em termos económicos. De qualquer modo, eu também julgo que a razão pela qual nos devemos preocupar, e estamos todos de acordo seguramente com estas matérias, não tem a ver apenas com o custo económico, mas também com o custo humano, nomeadamente do ponto de vista de sofrimento. E, portanto, eu julgo que uma das responsabilidades de quem gere e lidera, e, portanto, espero de alguma forma contribuir para isso aqui, que acho de facto é um desafio que nós temos, é o de como é que podemos criar organizações mais humanas para quem nelas trabalha e, portanto, sejam bem-sucedidas não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista humano. E aí também há boas notícias. Portanto, há organizações que são capazes de o fazer, os líderes têm, de facto, um papel importante, e aquilo que eu vou fazer, e acho que é um bom complemento ao que vimos antes, é algumas soluções para tentar resolver esses problemas. E o que é que nós sabemos sobre isso? Que se é verdade que o trabalho pode ser uma fonte de sofrimento, e não é por acaso que a palavra trabalho, que tem origem no latim tripalium, remete precisamente para essa noção de sofrimento. Já agora, eu não sei se já alguma vez tropeçaram nisso, mas a palavra tripalium em latim, e eu costumo repetir isto porque acho que ajuda a perceber algumas coisas, tripalium é uma palavra composta, da qual nasceu a palavra trabalho, trabajo, travai, etc., nas línguas latinas. É uma palavra composta, que é tri e palium. A primeira parte é fácil. Tri quer dizer, obviamente, 3, e palium quer dizer paus. E os 3 paus que faziam um tripalium era uma espécie de cruz à qual as pessoas eram presas para depois serem torturadas. E a palavra trabalho vem daqui. Ou seja, o trabalho originalmente era visto desta forma, quase como uma tortura a que as pessoas eram submetidas, no fundo, se calhar, remetendo um bocadinho para aquela ideia do pecado original. A verdade é que o trabalho não tem de ser isso. O trabalho pode ser uma fonte de desenvolvimento, de crescimento, de vitalidade. E, portanto, a questão é o que é que as organizações podem fazer para transformar o trabalho, evitando essa conotação negativa e todos os custos que acabámos de ver, e como é que o trabalho pode, de facto, ser visto como uma fonte de crescimento e de satisfação pessoal. Há inúmero trabalho feito nesta matéria, nomeadamente trabalho, por exemplo, agora um trabalho muito popular, o Pink, diz que todos procuramos a mesma coisa no trabalho, nomeadamente sentimento de autonomia, sentimento de mestria, sentimento de propósito. Se uma organização der isso, já está a fazer provavelmente um bom trabalho. Mas eu aqui até preferia, neste bocadinho que vou usar, destacar um outro trabalho que eu julgo que é uma forma interessante de olhar para os resultados da Gallup, que acabámos de ver, e pensar qual é a alternativa a este estado de coisas, no qual a maior parte das pessoas, de facto, vê o trabalho diariamente como tripalium. E eu julgo que algum do trabalho mais interessante nesta matéria foi feito por um investigador chamado Manfred Katz de Vries, e depois eu posso disponibilizar, embora encontrem facilmente o trabalho dele sobre estas matérias, em que o Katz de Vries é um autor de gestão com uma base psicológica, inclusive é psicanalítica, e basicamente o que ele tenta discutir é como é que nós podemos criar organizações, e esse é o nome que aparece aí no programa, é uma palavra muito estranha, um neologismo que nem sequer existe, autentisóticas. E autentisótica é um neologismo que ele cria que tem a ver com 2 palavras separadas, autênticos e isotecos, não sei se é assim que se diz, sendo que estas 2 palavras remetem basicamente para uma ideia relativamente simples de captar. Em que medida o trabalho é uma fonte de significado para quem o faz
e em que medida é uma fonte de energia e de vitalidade. E, portanto, uma organização boa para trabalhar será uma organização onde eu encontro significado e que, na verdade, me energiza em vez de me desenergizar. O Katz de Vries depois faz uma proposta e diz que, basicamente, a solução para alguns destes problemas, e isto não é ciência de foguetões, é como é que podemos criar trabalhos ricos nesta dimensão psicológica e que, portanto, contrariem aquele efeito do que nós vimos no inquérito da Gallup. E ele diz que, basicamente, um trabalho ou uma organização com esta dimensão autentizática tem, sobretudo, 6 atributos que eu iria aqui responder ou apresentar de forma rápida. Eu disse que ia ser rápido, mas a verdade é que o tempo voa. E quais é que são os 6 atributos? O primeiro, todos percebemos logo o que é. No fundo, em que medida a organização proporciona um ambiente de camaradagem. E percebe-se porquê. Portanto, camaradagem no sentido em que eu sinto que faço parte de alguma coisa e sinto que não estou sozinho. No fundo, a depressão, imagino que tem alguma coisa a ver com isto, eu sinto que, além dos problemas que tenho na minha vida pessoal, a organização ainda os vem agravar, porque se alguma coisa correr mal, eu sei que, no limite, vou ser apontado como responsável pelo problema. A alternativa é que, mesmo quando as coisas correm mal, a expectativa que tenho é que não seja abandonado, ou seja, não me sinto isolado. A segunda característica, o segundo atributo é que numa boa organização, isto é mais fácil de identificar do que de tratar, mas existe confiança nos líderes. Ou seja, os líderes são pessoas em que eu posso confiar. E já vimos aqui algumas dessas possibilidades. Eu posso confiar certamente numa pessoa que me transmite segurança psicológica, por exemplo. Posso confiar mais numa pessoa que me diz a verdade, mesmo quando a verdade é desagradável. E posso confiar mais numa pessoa que, no fundo, por ser íntegra, me diz algo em que eu posso, de facto, acreditar. Ou seja, o que a pessoa diz e o que a pessoa faz, basicamente, são dimensões consistentes. E, portanto, um atributo de uma organização que contraria estes efeitos que vimos é essa existência de confiança nos líderes. Um terceiro atributo que está relacionado com este é que, e talvez por isso o segundo exista, é que eu sinto que na minha organização posso ter uma comunicação franca com os líderes. E, portanto, os líderes, ou as lideranças, não são figuras distantes que existem ou que vivem numa Torre de Marfim, são pessoas abordáveis e que eu posso encontrar no dia-a-dia. Portanto, acho que a implicação do ponto de vista de liderança é mais ou menos clara. Portanto, em vez de me isolar do contacto com a organização, em que medida me misturo com a organização? Naturalmente, todos sabemos que isto pode ser feito de muitas maneiras, mas uma prática que eu julgo continua a ser inultrapassável é aquilo a que em língua inglesa eles chamam Management by Wandering Around ou Walking Around, que é basicamente andar pela organização e estar disponível para as pessoas falarem comigo. Mais uma vez, não é ciência de foguetões, mas se calhar tem efeitos muito poderosos. O quarto atributo deste tipo de organizações, e tem alguma semelhança com os argumentos do Daniel Pink, por exemplo, tem a ver com a aprendizagem. A minha organização dá-me oportunidades de aprendizagem ou não? Se não dá, o trabalho é menos interessante e menos desafiante. Se der oportunidades de aprendizagem, o trabalho torna-se mais interessante. O que é curioso e revelador é que eu acabei uma sessão com pessoas de uma organização do setor público e o que é interessante, a conclusão a que chegamos é que há sempre oportunidades de desenvolver as organizações, mesmo, por exemplo, quando não há dinheiro para pagar a formação. Certamente podemos ensinar-nos uns aos outros. E certamente que há pessoas na organização que sabem coisas que outras não sabem e, nesse sentido, eu posso criar formadores internos que nos ajudam a partilhar e a aprender em conjunto. E, portanto, a quarta dimensão, em que medida a organização me fornece oportunidades de aprendizagem. Quinto atributo, a organização é justa ou não? E a vida é mais interessante em organizações que preservam o sentido de justiça. A justiça, para quem estuda organizações, saberá que a justiça organizacional tipicamente corresponde a 3 dimensões. Há uma justiça distributiva, aquilo que eu recebo, uma justiça procedimental, quais são as regras que definem aquilo que eu recebo, e uma justiça interacional, que é, se eu quiser falar sobre o processo, tenho alguém com quem posso falar. É evidente que esta dimensão, em alguma medida, é aspiracional, portanto não haverá, imagino eu, nenhuma organização totalmente percebida como justa no mundo, mas a verdade é que há organizações se aproximam mais do que outras. E, portanto, em que medida é que a nossa organização tem preocupações com as dimensões da justiça e em que medida é que, por exemplo, as FIAs são abordáveis para falar destas matérias. E a sexta e última dimensão tem a ver com a conciliação entre trabalho e não trabalho, ou seja, vida pessoal
e vida profissional e, portanto, em que medida a minha organização me permite conciliar estas duas dimensões da vida. Certamente que uma das dimensões que mais sofrimento causa é eu saber que estou a falhar em alguma dimensão importante da minha vida e, portanto, esta possibilidade de conciliar as duas dimensões fundamentais da vida eu diria que é crítica. Estas 6 dimensões, repetindo, sentido de camaradagem, confiança nos líderes, comunicação franca com os líderes, aprendizagem, justiça e conciliação de vida, trabalho e família. Todos são fáceis de apresentar em 5 minutos, são mais difíceis de praticar, mas a verdade é que em alguma medida dependem de cada um de nós enquanto líder nas nossas organizações. Como é que podemos resumir então, e aproveitando também alguns dos slides finais do meu colega anterior, da apresentação, o que é que podemos fazer? Portanto, eu diria que aqui há 3 ou 4 lições que são mais ou menos claras, para além daquelas que são explícitas no caso do Cats da Vries, estas 6 correspondentes às organizações ditas autentisóticas. Portanto, há, em primeiro lugar, ver a organização não apenas como uma realidade económica, mas como uma comunidade humana de trabalho, e esta abordagem humanista da gestão, basicamente aquilo que defende é isto: as pessoas que trabalham na minha organização são pessoas integrais e não recursos humanos, e eu tenho de ver a organização como uma comunidade de trabalho na qual nos ajudamos uns aos outros. Em alguma medida isso depende das chefias diretas. Por outro lado, voltando à questão dos soft skills que aqui foram apresentados, eu diria que historicamente os soft skills têm sido vistos quase como uma dimensão que é colocada em cima da dimensão técnica, mas à medida que o mundo muda, eu acredito que os soft skills são a outra dimensão da liderança, que é pelo menos tão importante como a dimensão técnica. Eu até suspeito que no futuro, com as mudanças tecnológicas em curso, provavelmente a maior parte das coisas que mesmo os líderes fazem e que não são relacionais, provavelmente vão ser programáveis e automatizadas, o que significa que para quem lidera, a maior parte do trabalho vai ser sobretudo trabalho relacional ou com a dimensão soft skills. Também todos sabemos que o nome é muito enganador, porque estas tais soft skills, de soft tem muito pouco, e por isso eu até imagino que seja mais fácil chamar-lhe, mais adequado chamar-lhe social skills ou human skills do que propriamente soft, e portanto acredito que esse é um ponto importante. Última dimensão, muitas vezes a maneira como o trabalho está desenhado é tão pobre que não proporciona as tais experiências de aprendizagem, e portanto a questão aqui é como é que podemos desenhar o trabalho de formas mais produtivas. A boa notícia é que há uma investigadora do MIT chamada Zeynep Ton, T-O-N, que tem escrito muito sobre o que ela chama good jobs, e os good jobs, ou os trabalhos bons, são trabalhos que proporcionam estas experiências que eu aqui referi. O que é interessante é que ela tem trabalhado muito em contextos que à partida nos parecem ter algo adverso em relação a isto, nomeadamente contextos de retalho, supermercados. E a conclusão a que ela chega é que alguns dos supermercados mais bem-sucedidos são aqueles que veem o trabalho das suas pessoas como trabalho potencialmente rico em significado, o que significa que a ideia é que as pessoas não devem ser usadas como um custo que deve ser o mais baixo possível. Pelo contrário, algumas destas organizações têm políticas que são muito contraintuitivas e que, na verdade, talvez ajudem a resolver estes problemas. Por exemplo, contratam mais pessoas para trabalhar em cada loja do que a média dos seus concorrentes, ou seja, eu tenho mais pessoas e não menos, e pago-lhes mais e não menos. Isto não é por generosidade, é porque faz sentido do ponto de vista de negócio, porque o que ela diz, e só para simplificar, se eu tiver mais pessoas, tenho melhor serviço ao cliente, e os clientes tipicamente apreciam um bom serviço e não um mau serviço. E, em segundo lugar, se tiver pessoas que não estão estressadas, e voltamos ao tema, a fazer o seu trabalho, provavelmente vão cometer menos erros. E uma das consequências é que a organização gere melhor aquilo que anda a fazer. Por exemplo, uma das conclusões do trabalho da Zeynep Ton é que este tipo de organizações tem menos aquilo que eles chamam em operações phantom stockouts, ou seja, eu tenho um produto, mas por não saber onde o produto está, nem sequer o posso vender. E todos nós já passamos provavelmente por esta experiência. Eu vejo no site da loja que há um determinado livro disponível numa determinada livraria, chego à livraria, peço pelo livro, e o livro tecnicamente e formalmente existe, e quando alguém vai procurar, o livro não existe. Provavelmente isso significa que as pessoas estão com pouco tempo a fazer o trabalho. E, portanto, o resultado disto é que andamos a perder energia e recursos e eventualmente a irritar o cliente por causa disto. Termino com um exemplo que mostra qual é a alternativa. Portanto, a alternativa, tal como eu dizia, ter mais pessoas, pagá-los melhor. Há uma organização que está a chegar aqui ao norte, vem do norte a chegar ao sul do país, uma empresa, uma cadeia de supermercados espanhola chamada Mercadona, que tem algumas práticas interessantes e que talvez nos permita ver como é que pode ser visto o mundo alternativo este que acabámos de ver. Outro dia alguém me dizia, eu não vi, mas num programa um aluno dizia, porque ele vive na zona sul, e ele dizia que
a Mercadona está a abrir o supermercado no Montijo e que diz que estamos à procura de talento e depois tinha letras muito maiores do que esta parte, dizer o nosso trabalho não é temporário. E vocês estão a ver qual é a lógica. É uma mudança de lógica completa e que a ideia é que nós queremos pessoas que venham para cá para ter um projeto de vida que faça sentido e estamos cá para servir os clientes, o que significa que tudo se alinha para dar propósito àquilo que eu faço. E, como eu não sou apenas um custo a ser evitado, uma das coisas que eles fazem, termino com este exemplo, a ver como é que pequenas coisas e pequenos exemplos nos dão o tal significado que o trabalho existe. Aparentemente, a Mercadona, eu não vi, mais uma vez, mas do que li, e faz todo sentido, eles têm no armazém aquilo a que chamam semáforo vermelho, e, portanto, há um semáforo, uma luz vermelha ou uma luz verde, e o que acontece é que quando o semáforo fica vermelho, as pessoas que estão a trabalhar no armazém passam para a frente da loja porque o semáforo vermelho tem um significado muito claro. O que é que acham que significa o semáforo vermelho? Eu sei que isto não é muito bom para a participação, mas já agora, se alguém fizer o favor, só para acabar. Significa que as pessoas que estão na linha da frente do supermercado estão com trabalho a mais porque há clientes a mais. E como a última coisa que nós queremos é maltratar o cliente, se eu estou a trabalhar no armazém e o semáforo fica vermelho, o que é que faço? Abandono o armazém, vou para as caixas, prestar o serviço que devo ao cliente e quando os clientes estiverem ido, volto ao armazém. Acho que nós podemos falar muito do amor pelo cliente e pelo propósito, mas é fácil falar. Este tipo de práticas mostram que não se trata só de falar, trata-se de fazer. Acho que é muito mais interessante trabalhar numa organização que me paga mais e que me diz que cuidar do cliente é mesmo muito importante do que naquela que diz que nós amamos o nosso cliente, mas depois me paga menos e nem sequer trata muito bem os clientes. Portanto, temos bons exemplos, maus. A minha nota final, nada disto é ciência de foguetões, há quem o faça bem, portanto, imitemos os bons e não os maus. Está bem? E é isto. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu sei que já vamos para lá da hora e agradeço aos resistentes, mas se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar ao painel, ainda poderemos ter espaço para uma ou outra pergunta. Penso que há uns microfones também a circular por aí. Ali ao fundo, não sei se conseguem fazer chegar lá o microfone. Já vai caminho. Boa tarde. Obrigado, antes de mais, pelos contributos, pelas partilhas que fizeram. Eu sou o Gonçalo Marques, psicólogo clínico, e queria que falasse um pouquinho mais, só, também sendo muito breve, da parte do presentismo. Fiquei muito interessado como os custos são maiores do que o absentismo. O professor Jaime tocou ali na rama nisso e gostava de saber o que é que veem como um aspecto preponderante que leve a esse estado de presentismo e qual é que é uma coisa assim também simples, como prática, para combater isso mesmo. Eu sei que falaram de várias coisas, como estes princípios todos, estes 6 princípios que acabaram de falar, práticas também mais de autocuidado, mas alguma coisa assim na sua essência mais significativa para isto. Obrigado. É genérica, é dirigida a alguém específico? Quem... Depois passo a quem realmente sabe falar sobre o assunto. O meu comentário é, o presentismo não é difícil de entender, no sentido em que portanto, tudo o que eu expliquei sobre o stress é verdade, e é, porque eu assim o mostrei, então há impacto nos nossos cérebros e há impacto nas nossas mentes, necessariamente, porque a mente, o Dr. Nuno Lourenço não está aqui, vai odiar esta expressão, mas a mente está no cérebro. E, portanto, porque ele quer sempre que eu lhe diga que a mente não é só o cérebro. E é verdade, não é só o cérebro, mas também é o cérebro. E, portanto, é óbvio que um cérebro que não está a funcionar bem, seja do ponto de vista cognitivo, da criatividade, ou seja, tudo aquilo que as empresas hoje em dia exigem, na agilidade, nos soft skills, a pessoa está a viver em stress. E depois o stress, portanto, por si só, estes fatores já são suficientes para a diminuição da produtividade, porque um cérebro a funcionar mal é menos criativo, é cognitivamente menos brilhante e logo a produtividade reduz-se, sobretudo numa era em que o que interessa são as soft skills e não tanto produzir puro e duro para apresentar números. E há uma coisa que eu não falei muito, mas que tem a ver depois com a doença mental, porque isto prediz a ocorrência de doença mental e nem todas as pessoas que nas fases mais iniciais da sua doença mental estão a sofrer e estão não produtivas, porque ter depressão
Não é só um estado de espírito, não é uma doença, nomeadamente com sintomas cognitivos e outros, mas as pessoas, quando lá estão presentes sem produzir. Portanto, de todos estes pontos de vista, o presentismo é fácil de explicar. Agora, o que fazer para resolver, além de todas as coisas genéricas que eu disse, acho que o professor Miguel Pinheiro Cunha tem mais coisas para acrescentar do que eu. Não, eu acho que o ponto é sobretudo este, e muito rapidamente. O presentismo, acho que em alguns casos é um hábito que se vai criando por medo ao chefe, não é? Se o chefe quer que nós estejamos muito tempo, nós ficamos muito tempo. Mas acho que é uma resposta à falta daqueles 3 atributos de que falou o Daniel Pink, que é: eu não sinto propósito, não sinto autonomia e nem sinto que tenho mestria. Portanto, o que é que eu faço? Estou lá enquanto tiver de estar, mas na verdade é um bocadinho... Eu estou presente do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista mental. E, portanto, nesse caso, acho que a alternativa é criar organizações onde as pessoas estejam a trabalhar e que não estejam lá só para fazer a figura do corpo presente, como se costuma dizer. Já agora, deixem-me só dizer que acho que a maneira mais interessante de lidar com isto é não querer lá as pessoas para trabalhar, mas não para fingir que estão a trabalhar. Eu fiz serviço militar e um dos melhores chefes que tive foi na tropa. E era um coronel que dizia, houve uma parte, eu estava no Centro de Psicologia na Força Aérea e havia uma parte do tempo que a certa altura não havia trabalho, não podíamos fazer trabalho porque não havia trabalho para fazer. E ele dizia, se não têm trabalho para fazer numa determinada parte do dia, não vos quero cá. E portanto não venham. Mas havia uma contrapartida. Em contrapartida, enquanto tiverem trabalho para fazer, não se vão embora, não é? Acho que isto é uma atitude muito mais interessante do que ter lá a malta desocupada, mas presente no local. Com o surgimento do trabalho híbrido, acho que este desafio vai ser muito mais interessante, porque a questão que se vai colocar é o que é que significa presentismo em organizações com trabalho remoto, não é? Mas isso são contas para outro rosário. Eu acrescentaria apenas que há um efeito de contágio também. Portanto, isso é uma realidade que eu encontro muito nas organizações, que é numa equipa, há uma pessoa que não está a produzir, o trabalho sobra para as outras, e a dado momento cria-se também uma ansiedade decorrente daquele estado. Ou seja, no small talk, nos corredores, há coisas do género, olha, o Luís já fritou a pipoca, quem é que vai ser o próximo? E, portanto, há aqui um impacto sistémico em termos de produtividade, porque sobra trabalho para os outros, o que acontece aquilo que o Miguel Pinheiro Cunha dizia, na Mercadona, portanto, há mais trabalho para os outros e há, ao mesmo tempo, a instalação do medo, portanto, a tal previsibilidade e controle que o Gustavo falava, começa a ficar também fragilizada. Eu tenho só uma pergunta para vos fazer. Quanto é que a Mercadona vos pagou? Eu não trabalho com a Mercadona. Estou a brincar, mas eu fiquei cheio de vontade de trabalhar na Mercadona, digo já. Semáforos... Deixem-me dizer, não pagou nada, não é? E nem sou acionista, nem sei se eles são organizados. Para a sua pena, não é? Eventualmente. Não, mas é interessante, já agora deixem-me só aqui referir que, para além eu comecei a ver sobre Mercadona no livro da Zen Epton, The Good Job Strategy. Fui de propósito à Mercadona, uma vez estava no Algarve, para ver o que é que se via, e quem entra, o que vê é um supermercado igual aos outros, não vê nada de especial. Mas o que é interessante é que quando se fala com pessoas do setor, há uma coisa que eu vos garanto. O concorrente que neste momento mete medo a todos é a Mercadona. Portanto, há aí qualquer coisa que vale a pena tentar explorar, sobretudo isto. Acho que do ponto de vista humano estão a fazer coisas interessantes, imagino eu. Dito isto, daqui a 3 anos posso-me estar a arrepender do que estou a dizer agora, atenção, não é? Mas isso é a vida. Mas isso o mundo muda, as organizações mudam. Eu acrescentaria só para a pergunta que o colega colocou, que a avaliação periódica dos riscos psicossociais permite despistar esta situação e, portanto, controlar os danos. O problema ainda é que estamos numa fase incipiente e, portanto, há organizações que já estão a fazer isso com regularidade, mas a maior parte não está. E, portanto, estes quadros passam depois passam ao lado do crivo, ainda. Eu tinha também uma pergunta para o painel, numa outra direção. Há pouco falou daquelas pessoas que têm coragem para ser empreendedoras e para montar um negócio e depois, no fim, ter muitos funcionários. Falou-se também aqui muito da importância dos líderes e como líderes que pelo seu exemplo, podem ser tão determinantes. Há aqui uma questão que liga liderança e saúde mental, que é uma percentagem tão significativa de pessoas com perturbações mentais, perturbações de personalidade, de narcisismo, de sociopatia, que chegam, de facto, a cargos de muito relevo, seja porque tiveram a coragem ou a loucura de avançar com o negócio, seja porque, pelos seus traços, de facto, conseguem galgar, porque são pessoas, normalmente, que mostram muita segurança naquilo que acreditam e nas suas decisões. E depois, o impacto
que isso se tem nas instituições, não é? E como é que isso de alguma forma se pode... Estamos a falar da tríade negra. Eu tenho lidado fundamentalmente com as vítimas das tríades negras. E, portanto, alguém que não tenha sentimento de culpa, não tenha sentimento de vergonha, não tenha empatia, não tenha compaixão, tenha capacidade de manipulação e sedução e apetite pelo poder, portanto, pode julgar de todas as formas para chegar aos lugares cimeiros. Os centros de decisão em todo o mundo, há uns anos li um estudo que foi publicado no New York Times sobre a concentração de psicopatas em Wall Street, que era muito superior à média das empresas. Portanto, eu aí o poderei dizer, e muitas vezes faço, quando aparentemente não há forma de sair daquela empresa ou daquela situação no curto prazo, é gerir o chefe. E, por exemplo, com essas pessoas, que são pessoas que podem dizer uma coisa e o seu contrário, os acordos começarem sempre a ser por escrito, haver atas de reuniões. Portanto, haver forma de empoderar o subordinado, eu não gosto do adjetivo, mas ou substantivo, de empoderar o subordinado no sentido de gerir o chefe. A outra hipótese, que é a mais desejável, é a pessoa pegar na prancha e fazer surf profissional para outro sítio. Mas agora, eu só posso comentar isto, porque fiquei um bocado atemorizado pela tríade negra. Mas queria dizer que isso é verdade, certo? Mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Ok. Existe um bocado esta conceptualização das pessoas em categorias, não é verdade? Portanto, os psicopatas, os narcísicos, os X e os Y, que me desagradam um bocado. Pronto, essa é a minha primeira nota. Já somos dois. Porque toda a gente tem personalidade, temos todos muitos traços, os traços variavelmente se expressam e depois nós somos mais ou menos funcionais em determinados contextos. Certo que, e é verdade, há pessoas com menos empatia, com menos capacidade de empatia, com menos tendência para o sentimento de culpa ou para o sentimento de vergonha, etc. Mas essas pessoas também podem ser treinadas a funcionar melhor. Ou seja, e mais, vamos chamar-lhe assim, se o psicopata quer mesmo ser bem-sucedido, ele quer que a empresa dê lucro, ele quer reter o talento para a produtividade. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, não estou aqui a endeusar psicopatia, como é evidente, mas todos os líderes têm prós e contras, é certo, e eu acho que é possível dar informação aos líderes, mesmo aqueles que aparentemente são uma grande porcaria, para que eles façam melhor o seu papel e dessa maneira também obtenham benefícios, porque um líder quer ter benefícios, o líder quer ter resultados, porque senão é despedido, não é? Ou se for dono da empresa, vai à falência e fica sem a empresa. Por isso, nesse sentido, eu acho que é importante perceber que é possível capacitar também os líderes, mesmo aqueles que são péssimos, a melhorar um pouco, de forma a eles próprios obterem benefícios. Mesmo que a gente não lhes diga, mesmo que eles estejam completamente a marimbar, para a saúde mental das suas populações. Mas se eles perceberem que fazer aquilo melhora a produtividade, melhora a retenção, melhora os resultados, mais dinheiro para o board, eu acho que eles vão fazer isso. Pois, depende da banda. Há alguns que são, na realidade, o escorpião da fábula do escorpião e da rã. E aí esse é mais difícil, mas concordo consigo, porque há gradientes diversos. Exatamente. E há um quanto de paranoia e de psicopatia que é necessário para se poder desenvolver bem os cargos de gestão cimeira, porque se tem que tomar decisões duras. Eu não estou a dizer que as pessoas são psicopatas. Há um quanto disso, ou seja, frieza para despedir, por exemplo. Okay? Frieza para dar um feedback que não é simpático. Frieza para cortar uma área de negócio que não está a ser rentável. Ou para vender, este tipo de coisas. Há uma banda larga. Mas eu não queria acabar com essa nota tão negativa. Vamos dizer que há, mas não são todos. E a maior parte podem aprender a ser melhores e a criar melhores organizações, que é para isso que nós aqui estamos. Sem dúvida. Bom, já vamos bem para lá da hora e penso que chega o momento então de encerrar este primeiro dia do Congresso. Espero que o segundo corra tão bem como este e espero ver-vos todos amanhã. Obrigado. Está concluído o primeiro dia do Congresso PIN 10 anos. Regressamos amanhã às 9h30. Obrigada a todos. Muito bem.